Você já se sentiu como se precisasse de um sinal claro para reafirmar sua fé ou um momento de transformação que redefinisse o seu caminho? Neste vídeo, exploraremos como a ascensão de Elias ao céu pode inspirar nossa própria jornada espiritual, oferecendo lições sobre confiança, propósito divino e a realidade do poder sobrenatural. Elias, uma figura central no Antigo Testamento, emergiu durante um período tumultuado na história de Israel. Este profeta é conhecido por sua coragem destemida e por seus milagres impressionantes, que incluíam trazer fogo do céu e ressuscitar os mortos. Elias confrontou reis e falsos profetas, e ainda desempenhou um papel crucial em reavivar a adoração ao Deus de Israel em um momento crítico. Elias viveu e profetizou no reino do norte de Israel, por volta do século 9 a.C., um tempo de grande agitação política e espiritual. A região estava dividida em dois reinos, Israel no norte e Judá no sul. Geograficamente, Israel abrangia terras férteis e áreas montanhosas, e estava localizada em uma posição estratégica entre as grandes potências da época, Egito e Assíria. Durante o reinado de Acabe, o rei de Israel, o reino experimentou tanto prosperidade econômica quanto declínio espiritual. Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, originária de Sidom e devota do deus pagão Baal, promoveu a adoração a este deus cananeu, construindo templos e altares em sua honra, o que provocou uma grave crise de fé entre o povo de Israel. Jezabel, além de apoiar a adoração a Baal, também empreendeu esforços vigorosos para erradicar a fé no Deus de Israel. Ela perseguiu os profetas de Deus, buscando substituir completamente a antiga fé hebraica pela sua religião pagã. A presença de Jezabel provocou um dos períodos mais desafiadores para a adesão ao monoteísmo em Israel. Politicamente, o reino estava sob constante ameaça externa e conflito interno. As alianças com reinos pagãos através de casamentos, como o de Acabe e Jezabel, eram estratégias para manter a paz, mas frequentemente levavam à infiltração de práticas religiosas estrangeiras, levando grande complexidade ao cenário político e espiritual em Israel. O declínio espiritual e moral era evidente com a crescente adoração a Baal, que incluía rituais que eram completamente antiéticos aos ensinamentos e práticas do judaísmo. O compromisso de Israel com seu Deus estava em seu ponto mais baixo, o que chamou Elias para o centro da arena espiritual e política. Em resposta à crise, Elias emergiu como um poderoso porta-voz de Deus. Sua missão era clara: restabelecer a adoração ao Deus de Israel e confrontar os líderes corruptos e os profetas de Baal. A primeira tarefa de Elias, como mensageiro de Deus, foi confrontar o próprio rei Acabe. Ele declarou: "Tão certo quanto vive o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho nem chuva durante estes anos, a não ser que eu ordene." Esta proclamação demonstra o poder maior de Deus e seu descontentamento com a direção que Israel havia tomado. Após o anúncio da seca, Deus disse para Elias se retirar e se esconder no vale de Quirite, onde ele deveria beber água do riacho, e Deus ordenaria que os corvos o suprissem de alimento ali. Este período de isolamento foi uma medida de proteção contra a ira de Acabe e Jezabel, e também um tempo de preparação e fortalecimento espiritual para os desafios futuros que Elias enfrentaria. Depois de um tempo, quando o riacho secou, Deus mandou Elias ir para Sarefá, onde mandaria uma viúva o suprir com alimento. Quando Elias estava entrando na cidade, ele avistou uma viúva juntando gravetos e pediu um pouco de água. Quando ela estava indo buscar água, ele a pediu que trouxesse também um pedaço de pão. Ela, em resposta, contou a Elias que só restava um pouco de farinha e de azeite para ela preparar para o seu filho. E então Elias fez um lindo milagre. Falou para ela não ter medo, porque a farinha e o azeite de seu jarro não acabariam até que Deus fizesse chover sobre o solo. E assim aconteceu. A farinha e o azeite não se esgotaram nos seus jarros. Depois disso, o filho dessa mulher ficou doente e morreu. E ela, lamentando pela morte do filho, perguntou para Elias se ele tinha vindo para a casa dela para lembrar de seus pecados e matar seu filho. Então, Elias pegou o filho dos braços da mulher, levou para o quarto que estava hospedado, o deitou na cama, e em oração se estendeu 3 vezes sobre o menino e clamou para que Deus o devolvesse à vida. E assim aconteceu. Deus ouviu o pedido de Elias e a vida do menino voltou a ele. Após esses milagres marcantes, Elias passou um tempo com essa família, até que no 3º ano, Deus mandou Elias se apresentar ao rei Acabe, e disse que faria chover sobre o solo. Quando Elias se apresentou a Acabe, perguntou se era ele que estava levando grande desgraça a Israel,
Em resposta, Elias disse que o culpado era Acabe, que havia abandonado a Deus para adorar a Baal. Em seguida, Elias convoca uma grande reunião no Monte Carmelo. E diante do povo de Israel e dos 450 profetas de Baal, ele lança um desafio: cada lado deveria preparar um altar e um sacrifício, mas não acender o fogo. Aquele que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o verdadeiro Deus. E disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Os profetas de Baal aceitam o desafio e começam suas invocações. Eles gritam, dançam e se mutilam na esperança de chamar a atenção de Baal. Horas passam sob o sol escaldante e nada acontece. Não há resposta, nem sinal de fogo. Elias observa e até zomba de seus esforços infrutíferos. Gritai mais alto, pois ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou em viagem. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Quando chega a vez de Elias, ele reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Em um gesto de fé e demonstração do poder de Deus, ele ordena que encham 4 cântaros de água e derramem sobre o novilho e a lenha, não uma, mas 3 vezes. O altar fica completamente encharcado. A água enche a trincheira ao redor dele. Então, no momento do sacrifício da tarde, Elias se aproxima e ora: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas conforme a tua palavra. Ele pede a Deus que responda com fogo para que o povo reconheça que o Senhor é Deus e que eles voltaram seus corações para ele. Imediatamente, o fogo do Senhor cai do céu e consome o novilho, a lenha, as pedras, o pó e até a água na trincheira. Ao verem isso, todas as pessoas presentes se prostram e exclamam: o Senhor é verdadeiro Deus. O Senhor é o verdadeiro Deus. É uma vitória esmagadora sobre os falsos profetas e uma poderosa demonstração de fé e poder divinos. Após a demonstração no Monte Carmelo, Elias não hesitou em ordenar a execução dos profetas de Baal, uma decisão drástica que visava erradicar a idolatria do reino. Esta ação mostrou a seriedade de retornar aos caminhos de Deus e a disposição de Elias em fazer cumprir a lei divina, apesar das ameaças pessoais de Jezabel, que prometeu vingar a morte de seus profetas. A rainha Jezabel, furiosa com a derrota e morte de seus profetas, jura vingança contra Elias. Compreendendo o perigo iminente, Elias se vê forçado a fugir para preservar sua vida. Elias, consumido pelo desespero e pela incerteza, refugia-se no deserto. Ele viaja um dia inteiro e, exausto, senta-se debaixo de uma árvore. Lá, ele clama a Deus pela morte, sentindo-se totalmente cansado, desolado e sozinho, como se fosse o último fiel profeta. No entanto, ao invés de morte, Elias recebe a visita de um anjo de Deus. O anjo, trazendo alimento e água, toca Elias e ordena que ele coma, pois a jornada que ainda tem pela frente será desafiadora. Reanimado, Elias viaja 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde se refugia em uma caverna. Lá, ele tem um encontro transformador com Deus por meio de uma brisa suave. Então Elias recebe uma revelação divina surpreendente. Deus informa a Elias que ele não experimentará a morte comum aos homens, mas será arrebatado ao céu em um espetáculo glorioso. Esta revelação não apenas destaca a proximidade e o favor de Elias com Deus, mas também serve como um sinal da poderosa fé e missão que ele cumpriu em nome do Senhor. Nesse encontro, Deus dá a Elias a missão de ungir Azael como rei sobre Arom e Jeú como rei sobre Israel, além de indicar Eliseu como seu sucessor. Com essas tarefas, Elias continua a executar a vontade de Deus, preparando o caminho para mudanças significativas nos reinos de Israel e Judá. Saindo dali, Elias encontra Eliseu, que após se despedir da sua família e fazer um sacrifício para Deus passa a seguir Elias. O rei Acabe, influenciado por sua esposa a rainha Jezabel, cometeu uma grave injustiça contra o dono de um vinhedo, fazendo com que ele fosse apedrejado até a morte para se apossarem do seu vinhedo. Então, Deus fez com que Elias profetizasse uma calamidade na vida e no reinado de Acabe, e também a morte da rainha Jezabel, dizendo que ela seria devorada por cães, e que certamente não havia existido ninguém tão determinado a fazer o que é detestável aos olhos de Deus quanto Acabe, que foi instigado por sua esposa. Depois de um tempo,
Deus mandou Elias encontrar os mensageiros do rei de Samaria e perguntar: por que o rei consultava Baal como se não houvesse Deus em Israel? E manda Elias, avisa-lo sobre a sua morte. Quando os mensageiros informam ao rei que foi Elias quem mandou a mensagem da sua morte, o rei mandou 50 soldados com seu chefe ao encontro de Elias. Então o chefe dos soldados disse a Elias que estava sentado no cume de um monte: homem do verdadeiro Deus, o rei diz, desça. Mas Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, então que o fogo desça sobre você e os seus soldados. E o fogo desceu dos céus e consumiu ele e os 50 soldados. Então o rei mandou outro chefe com mais 50 soldados, e assim como da primeira vez, o fogo desceu do céu e consumiu a todos. Então o rei mandou um terceiro chefe com mais 50 soldados, e o chefe dos soldados dessa vez subiu ao monte, se ajoelhou diante de Elias e disse: homem do verdadeiro Deus, por favor, que a minha vida e a vida destes 50 servos sejam preciosas aos seus olhos. O anjo de Deus disse então a Elias: desça com ele, não tenha medo. Elias desceu e passou a mensagem de Deus para o rei sobre a sua morte, por ter dedicado a sua adoração a Baal. E assim o rei morreu, segundo a palavra de Deus que Elias havia falado. E Jeroão foi instituído rei de acordo com a vontade de Deus. Em seguida, seguindo sua rota conforme Deus ordenou, Elias chega a Betel, onde ele transfere parte de sua autoridade espiritual para Eliseu, seu sucessor, reforçando a continuidade da missão profética. Ao chegarem em Betel, a casa de Deus, grupos de profetas alertam Eliseu que seu mestre seria levado embora. Betel, sendo um centro profético, destaca a continuidade da obra de Deus através de Elias e Eliseu. Elias pede a Eliseu para permanecer, enquanto ele mesmo deve ir a Jericó por ordem divina, mas Eliseu insiste em o acompanhar. Em Jericó, os profetas locais abordam Eliseu com a mesma mensagem, sobre a partida de Elias. De Jericó, eles continuam seguindo o caminho que Deus dá a Elias, e prosseguem até o rio Jordão, sendo acompanhados por 50 filhos dos profetas de Jericó. Eles ficaram olhando de longe quando Elias e Eliseu pararam em frente ao rio Jordão. Elias pegou então o seu manto oficial, enrolou-o e o bateu nas águas, de forma que o rio se abriu e eles atravessaram em terra seca. Após cruzar o Jordão, Elias pergunta a Eliseu o que ele deseja antes que Elias fosse levado ao céu. Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido que reflete seu desejo de continuar fielmente a missão de seu mestre. Nos campos do Vale do Jordão, Elias e Eliseu caminham juntos enquanto conversam, e o céu acima deles começa a mudar, prenunciando algo extraordinário. Eliseu, ciente da proximidade do fim do ministério terreno de seu mestre, escuta atentamente as últimas instruções de Elias. Subitamente, Eliseu olha para cima ao ver um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes, desce em direção a eles. Elias, com uma calma sobrenatural, se volta para Eliseu e com um último olhar de firmeza, o carro de fogo separa os dois e leva Elias, e rapidamente o carro de fogo ascende aos céus. Enquanto o carro se eleva, Eliseu cai de joelhos e sua voz ecoa no vale: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E quando Eliseu não pode mais vê-los, pegou as suas próprias vestes e rasgou. Quando o carro desaparece de vista, algo cai aos pés de Eliseu: o manto de Elias. Com mãos trêmulas, Eliseu toca o tecido, sentindo o peso do chamado que agora recaía sobre ele. Ele levanta o manto, enrolando-o sobre seus ombros, simbolizando a transferência do ministério profético. Inspirado pelo poderoso ato de fé que acabará de testemunhar, Eliseu se aproxima do Jordão. Segurando o manto de Elias, ele o golpeia nas águas, que se dividem imediatamente, assim como fizeram para Elias. Uma certeza irrefutável se instala em Eliseu: o mesmo Deus que operou através de Elias agora operaria através dele. Quando os filhos do profetas de Jericó o viram de longe, disseram: o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e se curvaram diante dele. A história de Elias nos lembra que a firmeza na fé pode trazer resultados extraordinários. Assim como Elias enfrentou a seca, a fome e a hostilidade do rei Acabe e da rainha Jezabel, somos chamados a permanecer leais aos nossos princípios e à nossa fé, tendo em vista o propósito maior de Deus. Elias não hesitou em demonstrar sua fé publicamente, desafiando os profetas de Baal em uma demonstração dramática do poder de Deus no Monte Carmelo. Este episódio nos desafia a ser testemunhas de nossa fé, não apenas em privado,
mas também em nossas comunidades, demonstrando a verdade e o amor de Deus através de nossas ações e palavras. Assim como Elias preparou Eliseu para continuar seu trabalho profético, somos lembrados da importância de apoiar outros em sua jornada de fé. Ajudar os outros em construir seus caminhos espirituais é crucial para manter um legado duradouro do amor de Deus, assim como Elias fez com Eliseu. Ao refletir sobre a vida de Elias, é importante considerar como podemos ser firmes em nossa própria jornada de fé, especialmente em tempos de adversidade. Assim como Elias, que mesmo quando já estava cansado e com medo, manteve a sua fé em Deus, seguiu os seus caminhos com obediência, dedicação e amor, e pode colher os frutos da sua dedicação a Deus de uma forma gloriosa. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos-te pelas histórias de fé e perseverança que nos deixaste através da vida de teu servo Elias. Aquele que foi sustentado por corvos no deserto, alimentado por estranhos durante a fome, e que enfrentou perseguição, medo e solidão, mas nunca vacilou em sua fé. Elias nos ensina que tu és maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Pedimos humildemente, ó Deus, que derrames sobre nós a sabedoria e a coragem que concedeste a Elias. Que, seguindo seu exemplo, possamos nos manter firmes em nossa fé e em nossa convicção nas tuas promessas. Fortalece-nos para que não fraquejemos diante das provações do inimigo, e que possamos, como Elias, ser dignos de tua misericórdia e amor. Em nome de Jesus, amém. Se você foi inspirado pela história de Elias, pedimos o seu suporte ao se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que eles também possam ser inspirados pela história marcante desse profeta. Obrigado por assistir, e Deus abençoe a todos.